Salve, salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, últimas notícias aqui, ó, da contratação de Isla no Flamengo. Ele aceitou vir, porém, nas cláusulas contratuais existem opções de liberação para times europeus, igual a do Rafinha. Você concorda com isso? Sim ou não? Comente aqui no vídeo o que você acha sobre isso. Porém, a janela está fechada. Para quem está empregado em outros clubes europeus, por mais que o Flamengo queira contratar, não pode, porque a janela está fechada. Você contrataria mesmo assim o Isla, mesmo daqui 2, 3 meses, chegando uma oferta de um clube grande aí da Europa, ele podendo sair de graça? Cara, é complicado, hein? Eu vou falar depois do vídeo, tá bom? Agora vamos assistir aqui o vídeo, vou soltar aqui para vocês. Vamos lá então. Tá aí na tela, últimas notícias então da contratação de Isla. Vou soltar aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ó, me segue aqui no canal, me segue no Instagram. Você aí que não tem onde assistir o jogo Flamengo e Grêmio, eu vou transmitir no meu Instagram, MarcosFly React. Me segue lá no Instagram e tudo de bom aí pra nós, tá bom? Ok, vamos lá, simbora. 2007 e foi contratado pela Juventus, por um bom dinheiro, inclusive, à época, 60 milhões em 2012. Ele nunca foi titular absoluto na equipe de Turim, depois foi para a Turquia, passou ainda por Parque Rangers, Olympique de Marseille, Cagliari, foi para o Fenerbahçe em 2017, lá ficou bastante tempo, 91 jogos no Fenerbahçe, e estava livre, é por isso que ele vem, inclusive. A janela está fechada para trazer jogador que esteja sob contrato com algum clube do exterior. O Isla estava livre, o Flamengo enxergou a oportunidade. A gente pediu para o Maestro Júnior fazer, conhecedor da posição, fazer o card do Isla, o novo reforço do Flamengo. O Maestro avaliou assim: velocidade 4 de 5, passe 3,5 de 5, marcação 4,5 e a experiência 5. Maestro, card à parte, eu quero que você avalie essa contratação. Como é que você vê o Flamengo buscar lá fora o Isla e trazer um jogador tão experiente para o seu elenco na substituição do Rafinha, maestro? Você matou a pergunta exatamente na última palavra, que é a experiência, né? É um jogador mais ou menos, né? Ele não teve a carreira, por exemplo, que teve o Rafinha. Mas quando ele saiu da Udinese, que ele fez um campeonato excepcional e foi comprado para a Juventus, porque ele, pelo fato também da experiência, ele tem o fato de jogar em mais de uma posição. Além de lateral, ele sabe jogar também quando você faz uma linha de 3 zagueiros, né? E ele é um jogador que, pela idade, já não tem mais aquela velocidade, né? Tecnicamente, o passe dele não é um gran quê, né? Uma grande coisa. Mas ele, por exemplo, na parte de chute, né? Ele é um jogador que tem um bom aproveitamento. Eu acho que o que vale muito agora, nesse momento, até pela oportunidade que apareceu para o Flamengo, André, é o fato da experiência, né? Você perde um jogador como o Rafinha e você vai trazer o outro que tem uma bagagem de Europa muito grande e que vai se encaixar, né, nesse estilo de jogo que o Flamengo vem fazendo desde o ano passado, que eu acredito que, inclusive, o Domenech vai continuar a fazer. Porque o que a gente viu depois dos 2 primeiros jogos, ele voltou com a equipe que deu os grandes resultados do ano passado. E a gente viu que o Flamengo teve uma melhora. E outra coisa que chama a atenção é o seguinte: fisicamente o Isla é um daqueles que, 32 anos, vai contar muito pouco, né, para a questão física para ele. É um jogador realmente que pode dar no custo e benefício, eu acredito que vai ser bem legal. O maestro, estava pensando assim, sintomático, né, que o Flamengo busque um chileno, o Grêmio também tem o Orejuela na posição. Não é uma posição com fartura hoje no futebol brasileiro, a lateral direita não, né? Já visto a seleção brasileira, né? Que você continua ainda não, né? Com o Daniel Alves, que eu acredito que ainda vai por algum tempo, porque é momentâneo isso, né? Nós já tivemos alguns problemas também em alguns momentos na lateral esquerda, né? E essa lateral direita já há bastante tempo que a gente não tem. Tudo bem, o Cafu ficou durante muitos anos ali, quer dizer, fechou um pouco a porta para todo mundo, mas mesmo assim a gente não viu tantos jogadores. Apareceu o Michael, né? E agora você vê o Daniel dono da posição há bastante tempo.
Qual é o outro que a gente pode dizer que joga ali? São sempre jogadores, né? Militão já jogou ali, mas não é lateral, porque lateral de origem mesmo, como o Daniel, por exemplo, você não tem hoje que possa, você dizer, você vê o Fagner, que talvez esteja num estágio um pouquinho menor do que o Daniel, esteve presente em praticamente todas as convocações da seleção brasileira. O próprio Fabinho começou nessa posição e foi para o meio-campo, onde, aliás, tem brilhado muito no futebol europeu. O Rafinha se despediu ontem e o Gabigol abriu a entrevista invadindo ali o local, levando um monte de isotônico para o Rafinha. É muito difícil a gente ter uma sequência de time vencedor no Brasil, até para o clube mais rico do continente hoje, que é o Flamengo, Bárbara. Metade da defesa já foi embora, Pablo Mari e Rafinha. Eu lembro que a gente falava aqui no Seleção, o Rizek, sobre uma possível supremacia do Flamengo aqui no Brasil, e se a gente pegar como comparação os outros grandes centros, as outras grandes ligas pelo mundo, como a Alemanha, a Itália, que tem um domínio muito grande do Bayern de Munique e da Juventus. E quando a gente discutia aqui no programa, a gente levantava as diferenças em relação à nossa capacidade de segurar determinados jogadores, e pegamos justamente o Flamengo como recorte por ser hoje um clube muito sólido e talvez um dos clubes mais sólidos da nossa última década aqui do futebol brasileiro. E aí o Rafinha é um recorte disso, um jogador que tinha uma cláusula no contrato que poderia ser liberado para um clube europeu, porque a gente sabe que esse é um desejo do jogador. Nós estamos geograficamente num local e num centro periférico diante do que as pessoas acreditam que é o fino do futebol, que é a Europa, que é a Liga dos Campeões. O Rafinha reforça isso em sua entrevista coletiva. É um jogador de Liga dos Campeões, um jogador muito experiente. E o Isla vem para cá também com a mesma situação em seu contrato em relação a essa cláusula. O Isla é um jogador que chegou a recusar uma proposta do Boca Juniors, poderia jogar na Argentina, gostou muito da proposta do Flamengo, vem para o Brasil com muito entusiasmo para poder, quem sabe, conquistar uma Libertadores, mas existe no contrato dele essa cláusula que ele pode ser liberado para um clube do exterior caso chegue uma proposta, porque esse é o desejo do jogador. É uma mudança muito circunstancial do momento, não só pela moeda, mas também por toda a globalização que a gente sabe que aconteceu e também pela valorização que esse jogador tem quando está num grande centro, numa grande liga da Europa, principalmente quando ele tem a oportunidade de disputar uma competição como a Liga dos Campeões. Mas olhando a saída do Rafinha, que é um jogador que, além de ser um líder técnico, é um líder de vestiário também, um jogador super gente boa, super profissional, que se dava muito bem com todo mundo, certamente vai deixar uma lacuna, é um problema a saída dele. Agora o Isla chega para suprir, como o Júnior falou agora há pouco, a questão da experiência. É o quinto jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção chilena, disputou 2 Copas América, como você apresentou, também disputou 2 Copas do Mundo, então ele pode trazer essa experiência para o Flamengo. Acho que acaba repondo, não sei se tecnicamente, mas olhando assim de fora, né? Não conheço tanto o Isla como conhecia o Flamengo, não acompanhei a carreira do Isla como acompanhei a carreira do Rafinha, melhor dizendo, mas acho que em questão de experiência é um jogador que pode agregar e acho que o Flamengo foi bem. Eu até achei que a tacada do Flamengo era no Guga, do Atlético Mineiro, mas acho que a negociação acabou não avançando. Galera, agora é o seguinte, ó, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, porque é muito importante vocês saberem o que eu vou falar agora, tá? Vocês que seguem o canal, cara, se o Flamengo está contratando o Isla com opção de liberar ele futuramente aí para um mercado europeu, é porque não tem outro jeito, tá? É igual aquele caso lá que o Marcos Braz falou na coletiva de imprensa. Por que você renovou com o Jorge Jesus sabendo que a multa dele era 1 milhão de euros para ir para o Benfica se ele quisesse sair? Porque não tinha outro jeito, né? Então, assim, se o Flamengo está contratando o Isla mesmo sabendo, né, com a mesma situação do Rafinha, é porque não tem outro, galera, livre, bom, à altura para substituir o Rafinha, entendeu? É isso aí, cara. O Guga ele está empregado, está no Atlético Mineiro. É muito mais difícil tirar o Guga do Atlético Mineiro do que contratar o Isla agora. Então, isso vale até abrir a janela, galera. Pensa comigo, olha só, é uma boa atacada do Flamengo. Contrata o Isla agora, vamos supor daqui 3 meses, na hora que abrir a janela, 2 meses, não sei quando que vai abrir a janela, fim do ano. Se o Isla receber uma proposta de um time
europeu, ele vai, tudo bem, mas aí a janela tá aberta, o Flamengo pode trazer outro, entendeu? Então é pro momento. Então eu acho que é válido, eu acho que o Flamengo está fazendo a coisa certa, eu acho que tem que contratar mesmo, o cara é bom jogador, é bom jogador. Ele chuta muito bem, ele dá várias assistências, é um cara de infiltração, é um cara que marca bem, é um cara que pode fazer a linha de 3 zagueiros ali se o Domi quiser, né? Então, pessoal, vamos apoiar, vamos incentivar aí, porque o Marcos Braz sabe o que está fazendo. Eu faria a mesma coisa, eu contrataria, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho e tamo junto. Valeu, saudações rubro-negras. Fui!